Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today. I can go all the way, yes. I can. Yes, 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 I can. Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes. Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Hi, I'm Tony D. I'm here to be part of the Paralympics Yes I Can campaign for 2016. To be involved in a campaign like that. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos nesta noite, nesse momento que foi preparado com muito carinho para todo mundo que aqui está. Esse momento, ele faz parte da programação da nossa segunda semana de Inclusão e Diversidade do IFPB Campus Guarabira. Nesse ano, escolheu como tema, nossa segunda semana de inclusão, capacitismo. A diferença não é um problema. A gente está transmitindo esse momento no YouTube. Meu nome é Gleisiane, eu estou coordenadora do setor da acessibilidade e inclusão aqui do campus. Para aqueles que não conseguem me ver, sou uma mulher branca, de cabelos longos, escuro. Estou usando óculos em acetato, na cor preta. Estou usando uma blusa verde, um blazer verde com a blusa dentro branca, na cor branca. A nossa Semana da Inclusão e Diversidade começou hoje, pela manhã. Tivemos uma palestra com um psicólogo de Campina Grande, da rede IFPB Ícaro. À tarde, nós já tivemos uma oficina sobre mitos e verdades sobre capacitismo com a nossa pedagoga, Mayala Mendonça, que está aqui. E, nesse momento, eu gostaria de registrar
a presença da nossa parceira social, a professora e diretora da escola Belmira Arruda, de Sertãozinho, a professora Josicleide Cardoso. Gostaria de chamar nesse momento a professora Luzia Menacho, que é a nossa diretora de ensino aqui do campus, para dar boas-vindas a vocês. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse evento que foi preparado com muito carinho pela equipe da CLAI para toda a nossa comunidade. É muito bom ver aqui nossa comunidade interna, nossos discentes, comunidade externa, nossos convidados, né, professores, que estamos todos aqui nesse movimento para dar representatividade às pessoas que são diferentes, né, de nós, que têm necessidades específicas. Então, eu gostaria de parabenizar a toda a equipe da CLAI e desejar a todos um bom evento. Obrigada, professora Luzia. Gostaria de chamar também a nossa diretora administrativa, a professora Osmarina. Ela é a mulher do dinheiro. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. É com imenso prazer, realmente, que a gente está vivenciando esse momento, essa semana, com esse tema tão singular, tão específico, tão agradável de viver. Essa inclusão, esse momento de inclusão, esse momento de esse debate, entender a diversidade é muito importante, é muito agradável vivenciar esse momento e ter essa oportunidade de expandir, quer dizer, transmitindo esse momento com muito carinho, agradecer à equipe da CLAI pela essa dedicação que tiveram e que tem para fazer esse evento, dá uma sensação muito agradável, muito boa mesmo, e estão todos de parabéns. E esperamos, com certeza, a continuidade de um lindo evento. Boa noite a todos. Obrigada, dona Osmarina. Gostaria de registrar também a presença da professora Nius, que está aqui, que é a nossa sócia. Nesse momento, eu gostaria de chamar a nossa diretora geral do nosso campus, Kiara Nóbrega, para falar dela e fazer a abertura oficial do nosso talk show. Boa noite a todos. É com muita satisfação e alegria que estamos aqui. Eu me sinto muito honrada, viu, Gleise, pelo nosso campus, né, desenvolver um trabalho tão importante com pessoas com necessidades específicas. Para todos verem, né, eu sou branca, cabelos com mecha loura, um vestido longo preto. E tanto o nosso campus, né, eu como pessoa, como o trabalho que a gente faz aqui no campus, somos contra, né, a pessoas capacitistas. Né? Se a gente possui 5 dedos na nossa mão, e esses 5 são diferentes, né, e todos têm sua importância. Né? Por que a gente classificar, né, com palavras preconceituosas, querer limitar a capacidade de uma pessoa? Né? Quantas vezes aqui a gente escuta, não só aqui, né, mas em TVs, em comentários preconceituosos, essa pessoa está fazendo esse curso, ela não vai ter mercado de trabalho quando sair daqui.
eu duvido esse aluno terminar esse curso, porque ele não tem capacidade. Né? Se a gente for colocar no nosso dia a dia, a gente vive isso, que muitas vezes a gente normaliza, que não é normal. Né? Isso que é anormal. Né? Você é retardado? Né? Então, são frases capacitistas, né? Que diminui o outro, que a gente limita a capacidade do outro. Né? E o trabalho da CLAI, né, que é muito valorizado aqui, é muito importante. É tão importante que a gente vê o cuidado dos nossos alunos, dos nossos profissionais, com outra visão, com pessoas com necessidades específicas. Né? Transforma o ambiente. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento. Né? Então, o trabalho deles é o ano todo. Né? Não é uma campanha específica. Né? Trabalham com a gente o ano letivo todo. Né? Então, Gleise, parabéns em nome de toda a CLAI, né? Aos nossos intérpretes, né? A todos os componentes da CLAI. Né? Muito obrigada. E eu não poderia deixar de estar aqui e vender meu peixe, né? Estamos com as inscrições abertas do nosso PSCT, certo? Aqui temos muitos alunos, muitas pessoas de Sertãozinhos, né? Então, se sua família, você conhece alguém da comunidade, quer vir estudar aqui no nosso campus, as inscrições estão abertas. Temos cursos de informática, contabilidade e edificações. Então, dê uma olhadinha lá no nosso site, né, que é no portal do IFPB, estudantes, quando você entrar lá, e tem todas as informações. Certo? Então, que a gente aproveite esse momento, que eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor. Obrigada. Obrigada, Chiara. Então, vejam a importância do tema, né? Capacitismo, a diferença não é o problema. O problema é o preconceito que a gente acaba reproduzindo contra as pessoas que têm deficiência. Então, capacitismo é isso. É o preconceito contra as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou necessidades específicas, tá? Então, a diferença não é esse o problema é o capacitismo. E para fazer a apresentação do nosso talk show, eu gostaria de chamar o professor e diretor de cultura da PROESC, que também foi nosso diretor de desenvolvimento e ensino, e também é aquele que a gente escreve uma mensagem e lê trocentas vezes com medo de um erro de português. Professor Ivan, por gentileza. Muito obrigado. Boa noite! Boa noite. Muito bem. Eu sou o professor Ivan, como desse inglês, né? E fazendo minha autodescrição, eu sou um homem de estatura mediana, cabelos ondulados, pardo, né? Um blazer azul, jeans azul. Estou usando óculos, eu não sei se é da acetato, ela falou acetato, acho que é meio de metal mesmo, né? Um óculos de grau agora. Depois dos 40, tive que começar a usar óculos. Um abraço, professora Chiara. Viu? Opa, para cá? Então, adoro. Um abraço. E satisfação voltar a este campus, ao qual eu fui professor de língua portuguesa, diretor, né? Trabalhei aqui 6 anos e meio. Fez 3 anos agora que eu saí do campus, agora em setembro, né? Então, é uma experiência muito boa. Então, vamos agora começar o talk show. Eu vou devolver aqui o telefone da professora, viu? Eu vou sentar no meu lugar ali, viu, gente? Que beleza que eu vou chamar agora. Olha, gente, tem uma água aqui, ó. Que beleza, hein, rapaz? Rapaz, chique demais, viu? Oi. Deixa eu me levantar aqui. Um abraço, pessoal do Sertãozinho. Sertãozinho, conheço Sertãozinho, viu? Conheço Sertãozinho. Uma vez eu fui visitar um sítio chamado Boa Ventura. Não tem esse sítio lá, gente? Não tem? Fiz missão de Semana Santa no sítio Boa Ventura, né? No tempo do padre Demétrio, e hoje o meu amigo Robinho tá lá, né? Padre Robinho me casou, né? Então faz tempo. Que beleza, mas hoje é de falar sobre capacitismo, pessoas com necessidades específicas, pessoas com deficiência,
E a Clay, que era na APNE, né? Mudou agora para a Clay, vem trazendo esse tema tão importante. Mas para falar sobre esse tema, não sou eu. Não, você sabe quem? Quem? Raimundo Nonato. Não, vocês não, brincadeira. Eu vou chamar agora, senhoras e senhores, para fazer o talk show de frente com a Erivan, a minha amiga, que é mestra e doutora em educação pela UFPB. Quem é professora de educação especial do Departamento de Habilitações Pedagógicas da UF, assessora de educação e cultura da Organização Nacional de Cegos do Brasil, gente. E colaboradora do Instituto de Cegos de Campina Grande. Ela tem experiência na área de inclusão escolar e social das pessoas com deficiência. Está acostumada a discutir temáticas como capacitismo, estudos da deficiência e feminismo numa perspectiva interseccional, discutindo ainda as barreiras atitudinais experienciadas por estudantes com deficiência. Então, senhoras e senhores, para brilhantar essa noite aqui na Rainha do Brejo, com vocês, a professora Adenise Queiroz de Faria. Mas vem pra cá. Vem pra cá, Denise. Seja bem-vinda. Pode sentar-se, viu? Isso. Bem-vinda. Certo, Denise? Bem, seja bem, estou bem aqui, viu? Do seu lado, viu? Tá bom? Denise, veja só, a gente está aqui com uma turma bem variada, né? Temos alunos, temos servidores, temos estudantes, moradores de outros municípios aqui da região de Guarabira, mas aí o tema é capacitismo e meu lugar de fala. E para a gente começar, eu queria te perguntar qual a importância do lugar de fala quando falamos de fato de capacitismo. Pode ser que tenha muita gente que até nem saiba o que significa, Denise, capacitismo, né? Está ligado à capacidade, né? Qual é a definição que a gente tem, então, de capacitismo, Denise? Olá, Erivan. Olá, pessoal. Você que veio aqui, né, na sala de reuniões do campus Guarabira, aqui do IFPB. Você que nos acompanha aí pelo canal do YouTube. Que legal. Nessa semana de inclusão, nessa semana em que o Brasil inteiro, por meio de várias expressões, fazem mobilização pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a gente está aqui conversando sobre capacitismo. De fato, Erivan, muitas pessoas pensam capacitismo quando escutam assim, né? Capacitismo, está comemorando, celebrando as capacidades de alguém. Se você pensa assim, mude o conceito, tá? Porque não é nada disso. Do mesmo jeito que temos o sexismo, que denuncia a opressão, a discriminação e a valorização do homem em detrimento da mulher, do mesmo jeito que temos o racismo, que valoriza as pessoas, os homens e mulheres de peles brancas, e coloca em xeque os outros, né, sobrepõe as outras raças, as outras comunidades, nós temos o capacitismo. O capacitismo é esse preconceito que desvaloriza as pessoas com deficiência. Ser capacitista é negar o potencial de uma pessoa em razão do seu corpo com algum impedimento. Muitas vezes, pessoal, quando alguém olha para uma cadeira de rodas ou para uma pessoa de cadeira de rodas, ela limita aquele corpo à sua cadeira. É como se todas as barreiras, todos os entraves fossem marcados exatamente por aquela pessoa sentada naquela cadeira. Quando se olha para uma pessoa surda, que usa as mãos para expressar seus pensamentos, seus desejos, seus sentimentos, é como se a ausência da visão tivesse tirado também a possibilidade de pensar, de sonhar, de estudar, de trabalhar. Quando se olha para uma pessoa cega, muitas vezes se diz, o que ele está fazendo aqui? Ah, coitado, esse vai perder todas as oportunidades da vida porque nasceu sem visão
então não vai poder estudar, não vai poder trabalhar, não vai poder ir para a festa, porque, afinal de contas, ele é cego. Quando se olha para alguém com autismo, que tem transtornos do neurodesenvolvimento, se pensa, não, ele não pode, ele não vai conseguir, não vai dar certo. É melhor ele ficar em casa para poder se proteger de tantos perigos que a escola e que a sociedade oferece. Então, para você que está nos escutando, capacitismo é isso. E aí eu queria deixar uma pergunta aqui para você. Quando você encontra uma pessoa com deficiência, seja no seu local de estudo, seja no seu local de trabalho, seja quando você vai para a igreja, quando você vai para o shopping, ou quando você está na rua, quando você encontra uma pessoa com deficiência, como é que você a percebe? O que é que você sente? Qual é a sensação que o encontro, mesmo que seja um encontro mais demorado, ou um encontro rapidinho, uma troca de olhares, qual é a sensação que te dá olhar para uma pessoa com deficiência? Você já parou para pensar nisso? Pois é, isso é importantíssimo, sabe? Porque quando você olha para uma pessoa com deficiência e diz assim, uma expressão bem típica, Erivan, aqui do Nordeste, bem aqui de nós, tadinho. Quantas pessoas olham para uma pessoa com deficiência e dizem isso? Eu tenho 48 anos e já escutei isso umas tantas vezes na minha vida. Tadinho. Tem até alguns que dizem, tão bonito, mas que pena que é surdo. Quando a gente olha para alguém desse jeito, a gente não acredita no potencial dele. A gente entende que a deficiência o fez um ser incapaz. E isso é capacitismo. Mas aí, pessoal, eu queria convidar você a olhar para uma pessoa com deficiência na essência dela, como pessoa, para além da cadeira de rodas, que é só um aspecto daquela pessoa, para além da surdez, porque a pessoa surda é muito mais daquilo que é expresso através das mãos que falam, como o título do coral de Libras aqui de Guarabira, né? Uma pessoa cega tem muito mais possibilidades do que aquelas cujos seus olhos as impedem de perceber, mas ela percebe por outras perspectivas. Só que, às vezes, foi tirada da pessoa surda, da pessoa cega, da pessoa com autismo, da pessoa usuária de cadeira de rodas. Mais que tirada, foi roubada a oportunidade de estudar, de trabalhar. Foi roubada a oportunidade de ter direitos. Foi roubada a oportunidade de ser reconhecida como uma pessoa. Sabe, Erivan? Hoje, as pessoas muitas vezes são reconhecidas como deficientes, até como portadores, como especiais. Olha, eu fiquei muito feliz, eu não sabia. Parabéns para os IFs do Brasil, que, entendendo a mudança de terminologia, dizem, não, a gente não atende mais pessoas com necessidades especiais. A gente não atende mais PNEs, como éramos chamados. A gente é um espaço para promover a acessibilidade e inclusão para quem necessite. Sejam pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro do autista, pessoas até com outras necessidades específicas, mas que demandam uma atenção para que a inclusão de fato aconteça. Que legal! Vocês são vanguardistas quando entendem que mudar a terminologia é mudar também a visão, mudar também o conceito de pessoa. Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí o que é capacitismo. Nunca mais pensei que capacitismo é falar de capacitismo. Muito pelo contrário. Capacitismo é denunciar uma ideia mascarada de que pessoas com deficiência são incapazes. A Denise, obrigado por esse preâmbulo, né, por essa introdução. E aí,
eu acho que as pessoas hoje, e você usou esse exemplo muito claro, usou o termo do Nordeste, né, que capacitismo é sinônimo de coitadismo, né, coitado, pena, né, as pessoas parecem que têm piedade da gente, né, e eu me incluo fazendo parte desse contexto, porque eu sou pessoa com deficiência, né, e você falou, refletindo até que ponto isso mexia comigo na infância, na E adolescência. vocês sabiam que eu nem tinha visto que ele é pessoa com deficiência? É. A Denise me ajuda. E aí, a Denise, veja, e essa aceitação, primeiro a aceitação de si, né? Amar a si mesmo, para depois entender o outro, né? Esse é o primeiro passo. A pessoa com deficiência, ela tem que se aceitar, se amar, para poder começar a amar o outro, né? E não se martirizar, né? Não se vitimizar. Colocar a culpa em Deus, colocar a culpa em X, em Y, dizer assim, não, por que eu nasci desse jeito, né? E aí você traz uma reflexão muito interessante dessa questão do coitadismo, né? Capacitismo, coitadismo. As pessoas olham para as pessoas com necessidades específicas, pessoas com deficiência, com um determinado desdém, né? Como você mesma disse, não vai conseguir ser nada na vida. E só pelo seu currículo aqui você mostra o contrário. Mas essa pergunta eu deixo para depois. E aí, a Denise, para quem está nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, entender. Quando essas discussões sobre capacitismo começaram a se tornar mais frequentes? Porque não é um termo antigo, né? Não é um termo que se utilizava há 20, 30 anos, né? A gente ouve de um tempo para cá. E até, como você mesma disse, né? A gente usa o termo agora inclusão e acessibilidade, né, que não era utilizado. E aí, quando começaram essas discussões sobre capacitismo, e elas se tornaram mais frequentes? Diga para nós. Pois é, pessoal. Preconceito, discriminação, exclusão, e pessoas com deficiência também, sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Agora, mais ou menos em 2014... teve uma antropóloga surda, lá da região de Santa Catarina, das universidades de Santa Catarina, que na dissertação dela do mestrado, aí sim, ela traduziu o termo do inglês, ableisme, para... Aí se pensava, já tem o sexismo, já tem o racismo, já tem o machismo, e agora vai ter o deficientismo? Não. Vamos pensar, aí ela encontrou esse termo, traduziu e transformou em capacitismo, que hoje é essa palavra que designa todo e qualquer discurso e atitude discriminatória, preconceituosa para com as pessoas com deficiência. Então, o preconceito é velho, mas a terminologia, a palavra é bem nova, 2014. Aí... durante um tempo, ali uns 4, 5 anos, foi um termo que ficou na academia, nos artigos, e nos artigos assim de alto nível, lá da pós-graduação. Só os intelectuais conheciam o termo capacitismo. Mas um fato difícil, grave para a gente, mudou isso. E esse fato foi a pandemia. Na pandemia, todo mundo sem ter muita coisa para fazer, ficando em casa. A gente tem também entre as pessoas com deficiência, cyberativistas, influencers, é assim que chama, né? Que mostram todo o potencial, mas que mostram também as barreiras que enfrentam todo dia nos lugares em que elas convivem para serem incluídas. Aí eu perguntaria para você, você já acessou alguma rede social, algum perfil, alguma página de uma pessoa, produzida por uma pessoa com deficiência? Você já acessou algum perfil anticapacitista? Olha, ninguém está me pagando aqui para fazer propaganda de televisão. Não é o espaço comercial, não. Mas eu poderia te dizer algum. Nota aí alguns perfis anticapacitistas, como o do Ivan Baron, como o de Ana Clara, como o de Mariana Rosa,
como o de Patrícia e tantos outros. E aí, depois desse boom que aconteceu depois da pandemia, e as próprias pessoas com deficiência começaram a se expor e a expor a luta anticapacitista, pipocou nas redes sociais, de forma que deixou de virar uma expressão, um termo acadêmico lá da pós-graduação e quase já está virando um termo comum, que muitas pessoas já estão passando a conhecer, e vocês com esse talk show divulgam ainda mais, propagam, disseminam ainda mais a ideia do capacitismo. Que legal. E aí, Ade, você traz uma informação importante. Você falou 2014, então a gente tem 10 anos. E depois falou da pandemia, ou seja, 2020, 2021, 2022, né? Então, pouco tempo. Mas, na sua opinião, por que não se fala tanto sobre o tema ainda quanto deveria? Isso é uma questão séria, né? Por que não se dá olhos para o capacitismo? Por que não se dá atenção ao capacitismo? Quem é que dá atenção à pessoa com deficiência? Quando é que se dá atenção a uma pessoa com deficiência? Quando a gente tem em casa, meu filho, agora, eu nasci, teve um filho com deficiência, um filho com um transtorno do espectro do autismo. Ei, eu faço parte daquela igreja lá, e agora chegou um surdo, uma pessoa surda, morava lá longe, e veio morar agora lá na paróquia do Sertãozinho. E agora? Como é que a gente vai dar atenção a essa pessoa surda? Nós trabalhamos no IF e chegou agora uma pessoa de cadeira de rodas que vai fazer o curso de contabilidade. E é que a gente vai... O campus do IF garante a esse estudante a condição de que ele possa todo dia ir e vir em todos os lugares, em todos os espaços do campus. Por que não se fala de pessoas com deficiência? Porque a pessoa com deficiência, ela muitas vezes não recebe a atenção da sociedade. Só olham para ela quando tem a necessidade do momento. Quando a minha convivência com ela agora se tornou algo inevitável, não tem jeito. Ele chegou na minha casa, ele chegou na minha paróquia, ele chegou na minha escola. Agora eu vou ter que aprender a como conviver com a pessoa com deficiência. Se não se fala de pessoas com deficiência, se não se olha para a pessoa com deficiência, então também não se fala de capacitismo. Por isso que o capacitismo é tão pouco discutido. Parece que a gente só dá atenção quando nós estamos diante da realidade da pessoa com deficiência. Penso que é bem por aí. E aí, a Denise, trazendo agora para a sua realidade. Vamos lá. Que tipo de ações capacitistas você, como pessoa com deficiência, já sofreu? E quais são as mais comuns? O que é que você poderia dizer para a gente que está nos assistindo, nos ouvindo, e todos os telespectadores aqui direto de Guarabira? Pois é, pessoal. Eu não gosto de fazer fita, nem de fazer teatro. E as pessoas que me conhecem mais de perto sabem disso. Eu tento... Estive numa roda de conversa lá na UFPB, a gente estava falando sobre... Eu sei que tem muitas pessoas com deficiência que têm experiências diferentes da minha, e eu reconheço e apoio isso. Mas, olhem, eu não costumo sofrer por causa do capacitismo, não. Eu não costumo sofrer por causa do preconceito, nem baixar a cabeça por causa dele. Eu sei que ele existe. Eu me lembro que eu fui professora substituta da UEPB, em Campina Grande. Hoje sou professora lá da UFPB, mas eu me lembro que um dia eu fui no banco, na agência bancária, receber meu salário, e o atendente bancário disse assim: jovem, me dê aí seu cartão do benefício. Eu, como assim? Eu vou apresentar o meu cartão de salário, de professora universitária. Como tantos professores, eu estava na agência do banco, do campus universitário, lá da central de aula. Então, eu vou apresentar um cartão igual tantos colegas professores apresentam e vêm aqui receber o dinheiro nessa agência bancária. Então, assim, mas eu ia baixar a minha cabeça por causa disso? Eu era professora, mesmo salário de professor substituto que os meus colegas da época ganhavam.
O fato de ser cega era somente uma circunstância, uma condição, né, que eu tenho comigo ainda hoje. Mas eu não guardo muitas situações preconceituosas. Lembro que eu cheguei em determinado uma vez para fazer uma palestra e a pessoa que me acolheu não disseram a ela que eu era cega. E ele se espantou quando eu cheguei. Mas como a menina vai fazer palestra? E agora, como é que vai ser o evento? Mas acho que depois da possibilidade de convivência que ele teve comigo, a impressão dele mudou um pouquinho. Então, assim, já teve, sim, algumas situações capacitícias de preconceito que eu nem me lembro muito, porque eu não costumo sofrer pelo preconceito. Não me sinto, por ser pessoa cega, inferior a ninguém. A condição da cegueira não me diminui. Sendo cega, eu estudei, eu trabalho, eu tenho uma família, eu sou casada, eu sou engajada numa paróquia, tenho serviços pastorais, eu gosto de ir para festas, gosto muito de viajar, de ter amigos, de fazer tantas coisas. Tem barreiras no meu cotidiano? Obviamente que tem. Me lembrei de uma coisa agora. Um dia desses, estávamos eu e meu marido, que também é pessoa cega, no hotel, estávamos numa piscina, aquele dia de calor, de sol quente, e a gente saiu morrendo de sede. E perguntamos lá, o que tem aí para beber? Olha, tem refrigerante, tem suco. E a gente perguntou, tem cerveja? Tem caipirinha? Tem, mas tem álcool, isso tudo aí que você está pedindo. E era isso mesmo que a gente estava afim. Mas aí eu ia sofrer, porque alguém só queria me dar açúcar e Coca-Cola. Eu podia tomar minha cerveja e pagar minha cerveja, ao invés de sofrer por isso, e curtir o resto do dia, que foi bom e maravilhoso. Que beleza, salve de palmas, gente. Olha aí. Adorei. A Denise tem uma aguinha aqui para você, viu? Só estão me oferecendo água. Já que você falou da cerveja, só tem água. Tem uma caneca aqui com água para você, viu? Tá bom. Cerveja deixa para o pós, né? O talk show. Né? A Denise, veja, a gente terminou chegando numa situação engraçada, né? Porque, embora o assunto seja sério, você já deve ter passado por alguma situação engraçada. Essa agora me traz à memória, que é algo que terminou sendo engraçado também. Teve outras situações engraçadas assim, Denise? Você pode contar para a gente que está aqui assistindo com você? A gente vai lembrando, né? Certamente tem. Agora não me vê a memória, mas eu vou pensar, vou ficar devendo essa e vou pensar aí nas nossas... Tem uma história que não foi comigo, né? Mas acontece com muitas pessoas com deficiência. Conta-se que uma mulher com deficiência física estava ali quase que no último mês de gestação, como se diz aqui no Nordeste de novo, com bucho pela boca, e ela estava fazendo seus últimos acompanhamentos pré-natais. De repente, chega alguém no consultório, olha para ela, uma mulher de cadeira de rodas, uma mulher com deficiência física. Você está grávida? Sim. E ele olha para ela e diz assim, mas eu queria saber quem foi o sem vergonha que teve coragem de fazer isso com essa mulher. Para vocês verem, mas isso é verdade, tá? É fato real. Onde chega o capacitismo? É tão forte, é tão corrosivo, que retira das pessoas com deficiência. Capacitismo não tem só a ver com escola, com trabalho, tem a ver com a vida. É como se a deficiência, por isso que eu dizia antes, roubasse a dignidade das pessoas. É como se homens e mulheres não pudessem transar, não pudessem ter filhos, não pudessem viver a vida. Ora, para qualquer pessoa era absolutamente comum, até bonito, a mulher com deficiência viver a experiência da gestação. Com essa mulher não foi pelo desejo dela, foi alguém que violentou, foi algum sem vergonha que fez isso. Entendem? Como o capacitismo está presente em todos os contextos da vida de uma pessoa com deficiência. De fato, o que você traz, a Denise, é
muito pertinente. Eu acho que quem está assistindo já está começando a ter uma noção diferente do que é capacitismo. E às vezes se colocando no seu lugar, dizendo assim, caramba, eu já posso ter agido com capacitismo. Né? Você já deve estar ouvindo agora e fazendo essa reflexão de que em algum momento da sua vida você já agiu com capacitismo e não sabia nem sequer que esse era o termo, que essa era a definição para capacitismo. E aí, quando fala das situações, né, e com pessoa com deficiência, eu fico imaginando as situações que você passou, que nós passamos, né, e ciência física, na adolescência, na fase da infância, eu não tinha essa aceitação, né, não levava muito numa boa, vamos chamar assim, popularmente falando, a Denise. E somente entendimento, pelo menos da minha parte, né, fazendo esse relato pessoal, da aceitação, de levar, como você está dizendo aí, e não sofrer por conta disso, do preconceito, do capacitismo, desse coitadismo, né? E aí, dentro desse tema ainda, a Denise, eu queria te perguntar, alguma situação exitosa, se você tem experiência exitosa, poderia contar, né? Porque, como você acabou de dizer, viver como um ser humano, amar, casar, trabalhar, comer, filhos, prazeres. Veja, você não vê isso como um impeditivo. A sociedade é que vê na gente esse impeditivo, como se a gente não tivesse permissão de ser feliz. E aí poderia contar para a gente alguma situação exitosa? Que legal, né? Nos permitir sermos felizes. Tem muita gente, Erivan, que não imagina que a vida de uma pessoa com deficiência é feliz. Como assim? A pessoa é uma pessoa surda e é feliz. Como assim é cadeirante e é feliz? Isso é uma lógica que não cabe na cabeça de muita gente. E aí, essa pergunta eu vou lhe responder, tá? Mas antes eu queria compartilhar um pouquinho dessa sua experiência que você traz. Você disse, quando eu era criança eu não me aceitava. Quando eu era criança eu não gostava de mim. Eu queria que você que está nos assistindo aí pensasse sobre isso. Como que uma criança que está na cadeira de rodas, ou que usa muleta, ou que tem uma prótese, como é que ela vai gostar dela se todo mundo olha para ela como se ela fosse diferente? Se todo mundo olha para ela como se a deficiência já fizesse daquela criança inferior. Aí não vai poder brincar comigo porque ele tem uma limitação. Vocês sabem que o capacitismo, ele não só se manifesta quando alguém xinga uma pessoa com deficiência e diz que ele é incapaz, não, tá? Vocês sabiam que tem olhares tão preconceituosos que falam mais do que um livro inteiro, que falam mais do que muitas palavras? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa com deficiência? E agora? Como é que vai ser? Como é que ele vai conseguir? A gente não diz nada. Mas os pensamentos preconceituosos que passam por nossa cabeça. Aí, como uma criança que não vê ou que tem dificuldades de andar, ou que tem ali um limite, uma diferença no seu corpo, como é que ela vai gostar de si se todo mundo entende que ela é inferior e trata-a como menor? E aí, Erivan, me permita assim chamá-lo, não é só com você, mas para todo mundo, para muitas pessoas com deficiência, a saída é a educação. Ou elas recebem alguma coisa das escolas, das universidades, dos institutos federais, ou elas estão num beco sem saída. Elas não vão conseguir mesmo, mas elas não vão conseguir porque não enxergam, porque são surdas, ou porque precisam de uma cadeira de rodas, ou porque têm um comprometimento neurológico. Elas não vão conseguir porque elas não tiveram oportunidades. Aqui na nossa Paraíba, nos rincões de Paraíba, quantas pessoas com deficiência não tiveram a oportunidade de estudar? Quantas pessoas com deficiência não tiveram uma família que lhes mostrou um mundo maior do que o limite do seu corpo? E aí, se elas não desenvolveram, se elas não evoluíram, minha gente, não é por causa da deficiência, é por causa desse contexto, desses ambientes repletos de falta de oportunidade,
repletos de exclusão, de discriminação. E aí eu vou responder aquilo que o professor me perguntava, quando ele me perguntou uma experiência exitosa, eu, putz, o que é que eu vou contar? Aí me lembrei de uma história, né? Meus pais foram comigo, foram para mim as melhores pessoas do mundo. Eles foram gente boa demais. Meu pai, ele criou a gente, nós éramos 4 irmãos, vendendo refresco de coco e café pequeno na Feira Central, lá de Campina Grande, minha mãe do lar. Meus irmãos começaram a trabalhar com ele, e eu fui a única pessoa da casa, inclusive, sou a única pessoa, segue a única que cheguei à universidade. Mas eles, sem ter dinheiro, arranjavam e me levavam todo dia para a escola. Eu acho que eles não imaginavam o tamanho do investimento, eu não estou falando de coisas financeiras, mas o tamanho do investimento de vida que eles estavam fazendo em mim. Mas é óbvio que os meus pais, e principalmente a minha mãe, era capacitista muito na perspectiva de me super proteger, de me livrar de tantos, entre aspas, males que a sociedade poderia causar para uma pessoa com deficiência. Aí, eu me lembro que eu tinha 18 anos e umas 2 ou 3 pessoas cegas foram lá em casa me convidar para ir para um encontro de mulheres cegas em João Pessoa. Antes que eu abrisse a boca, minha mãe disse, vai não. E eu era bem que dizer que eu ia, não fui. 2 anos depois, ia ter um outro evento e, de novo, foram lá em casa me convidar. Aí eu tive que ser mais esperta. Antes da minha mãe abrir a boca, eu tive que dizer, eu vou. E eu fui. Eu e uma outra pessoa cega, somente. Minha gente, esse evento, esse sim que eu disse, desobedecendo a minha mãe, contrariando, ainda que inconsciente, o capacitismo da minha mãe, isso foi um divisor de águas na minha vida. Isso foi ali, mais ou menos em 1997, quando eu tinha 21 anos de idade. E aí foi quando eu resolvi realmente me incluir nos movimentos de defesa dos direitos das pessoas cegas. Isso mudou, em definitiva, a minha vida. Conheci muitas pessoas, era um evento nacional e abriu um leque assim que eu não consigo nem dimensionar o que foi aquele evento. E depois eu era estudante de pedagogia nessa época, foi bom para o meu estágio, depois eu saí da faculdade, trabalhamos na luta para reabrir o Instituto dos Cegos de Campina Grande e fui para a pós-graduação, de forma que se eu não tivesse desobedecido a minha mãe, talvez eu tivesse meio como que Raul Seixas canta de vez em quando, alguém que fica em casa com a boca escancarada, cheia de dentes e esperando a morte chegar. Perfeito. Salva de palmas, gente. Que beleza. Tá gostando? Está assistindo aí? Tá gostando? Quem tá aqui? Estão gostando? Estão assistindo aí? Entenderam mais ou menos aí? Um show de bola, viu? Muito bem. A Denise, veja só. O capacitismo, ele está muito nos olhos de quem vê, né? Você vê o mundo pelos olhos de outras pessoas, né? Se você observar, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você ama, que você cuida, que você convive, olham para você e aprendem a lidar, aprendem a superar os preconceitos porque conhece você. Pela pessoa que você é, pelo caráter que você tem, pela pessoa que você é dentro da sociedade. Isso faz toda a diferença. Deveriam existir mais pessoas como você não acha? Para que menos capacitismo existisse na sociedade? Então, assim como a Denise, existem muitos Joãos, muitas Marias, muitos Ninos, muitas Ninas, muitos Pedros, muitos Paulos com deficiência. Você já parou para pensar, para olhar, muitos Erivãs também, para olhar para as pessoas com deficiência que estão no seu entorno? Eu estou lá pela UFPB, estou lá pelo Instituto dos Cegos de Campina Grande, estou lá na comunidade Nossa Senhora. E as pessoas com deficiência que estão perto de você?
Quem conversa com elas? Quem convive com elas? Quem dá oportunidade a elas? Aí eu vou discordar de você, Erivan, dizendo que talvez não precisa existir muitas Adenises, mas nós precisamos encontrar, conviver, conversar, dialogar, interagir, namorar, ensinar, estudar junto, fazer tarefa junto com as pessoas com deficiência que estão perto da gente e que muitas vezes são invisíveis. A gente diz que as pessoas com deficiência, na universidade, por exemplo, nosso maior reclame é que as pessoas com deficiência, elas são objetos de pesquisa, objetos de extensão e nunca sujeitos. Então, é preciso só que a gente, claro, muito capacitismo, como o professor Erivan falou, a gente muitas vezes, eita, eu agora descobri que eu já fui capacitista e eu não sabia. Exatamente, é por causa do desconhecimento. Isso é histórico, mas virou naturalizada a ideia de que pessoas com deficiência não devem estar perto de nós. Tem o nosso canto, o nosso espaço e ou na frente de todo mundo, ou atrás de todo mundo, espaço da pessoa com deficiência. Por que a pessoa com deficiência tem sempre que estar na frente? Quem disse isso? E se ela quiser estar no meio? Se ela não quiser estar na frente? Não, aí às vezes... agora eu lembrei de uma situação bem capacitista. Hoje a gente não pode mais viver isso por causa da segurança do trânsito, claro, por causa das leis. Mas quem aqui já viveu a experiência de andar com um grupo de jovens em cima eu não sei, a cabine da caminhonete, da caminhonete de um caminhão, da capota, da caçamba, todo mundo ia. Aí, coloca a Denise lá dentro, mas eu não queria ir lá dentro. Estavam querendo me proteger, mas eu queria vulca na bagunça com todo mundo. Tá? Então, é isso. A pessoa com deficiência precisa estar, hoje ela ainda não consegue, porque a sociedade não deixa. Tem gente que diz, você pode ir, é um discurso bem romantizado, bem emocionante. Você pode ir onde você quiser. Então eu quero fazer aquele concurso. Não, porque não tem vaga para você lá. Eu quero ir naquela festa. Não, porque vai na festa, você vai ficar perdido. E pode ir onde quiser nada. Isso ainda é um discurso meio maquiado. A sociedade deixa a gente ir onde quiser. Agora, nós devemos desejar. Nós temos, sim, o direito de ir onde nós desejamos ir. De sentar onde nós desejamos sentar. Se eu quiser sentar lá atrás, lá na sala... Isso eu nunca gostei mesmo, não, mas tem um dia ou outro que a gente quer, né? A turma do fundão é sempre a turma que conversa mais. E se eu quiser sentar lá atrás? O que é que tem? Eu não tenho o mesmo direito que todos os alunos têm? Por que eu tenho que sentar sempre na primeira cadeira, sendo a vedete de todo mundo? Agora, se eu quiser, por questão de acessibilidade, beleza. Mas não é obrigatório que a pessoa com deficiência ocupe o lugar da frente, nem que ela ocupe o lugar da trás. Ela deve ocupar o lugar que ela desejar. Perfeito, Denise. Mas, rapaz... É uma pergunta lapada. Muito bem. Denise, qual mensagem você deixaria para quem está nos assistindo ali, para quem está aqui no campus do IFPB de Guarabira, para quem veio lá de Sertãozinho, aquela terra maravilhosa, para quem veio lá de João Pessoa, como eu, para quem veio lá de Campina Grande, qual mensagem você deixaria nesse talk show, nessa Semana da Inclusão do IFPB Guarabira, nessa noite, para todos que estão aqui? Quando você encontrar uma pessoa com deficiência, seja ela num contato mais próximo, seja ela num contato passageiro, não olhe para a cadeira de rodas. Não olhe para a bengala da pessoa cega. Não olhe para as mãos que estão falando em libras. Ou não olhe para uma aparência que é fora da norma, que é fora do que se julgou convencionar como padrão. Olhe para a pessoa. Se ela tem limites, mas pense, para além dessa cadeira, para além dessas mãos,
para além dessa bengala, deve ter um potencial e tanto. Será que esse potencial já foi explorado? Será que essa pessoa teve oportunidades de estudar, de trabalhar, de ter amigos com outras pessoas? Ou ela ficou isolada aí em sua casa? Como será o contexto dessa pessoa com deficiência? Eu queria conhecer mais, eu queria saber mais, eu queria me tornar mais próximo, porque ela é pessoa assim como eu. Não mais deficientes, não mais portadores, não mais especiais, acima de tudo, pessoa e ponto final. Menino, rapaz. Apareceu. Se casar assistindo, vai pensar que é combinado. A gente fala um negócio, tu fala e dá um fecho, né? Mas você falou tudo, Denise. Antes da deficiência vem o quê? A pessoa, né? Então, antes de sermos deficientes, somos pessoas. Vocês que estão aí, a Denise que está aqui, aqueles que estão nos assistindo. E aí, a Denise, pergunto para você, para além do Lattes, todo mundo sabe aqui o que é o Lattes, né? Currículo lá que a gente coloca lá, o currículo acadêmico, e é tão importante, principalmente o curso superior, né? Quem é a Denise Queiroz de Farias? Para além do Lattes, da estudiosa, da inclusão, da educação especial. Quem é a Denise ao vivo? A Denise é uma mulher de 48 anos que trabalha muito porque gosta. Hoje a minha cachaça é trabalhar, né? Eu trabalho na UFPB, trabalho no Instituto dos Cegos, tenho um trabalho na comunidade. Eu passo em casa. Meu marido é um santo paciente que olhem, porque a gente se vê de vez em quando. E a gente se toca de vez em quando também, obviamente, né? Enfim, sou essa mulher que trabalho muito, que gosto demais de conversar. As pessoas que estão perto de mim dizem que eu costumo saber a história de vida de todo mundo que está perto de mim, porque eu converso demais, pergunto, gosto de conversar, de estudar, de ler, de ouvir música, de viajar, gosto demais de viajar. Enfim, sou pessoa que gosta de viver a vida. Muito bem, muito bem. Mais uma palma, mais uma. Aqui agora é falou palma. Tô bateu palma. Assim agora, né? Denise, a gente tá chegando ao final. Eu não acredito nisso. Já? Cadê o A? Adoro. A Denise, me parece que você quer fazer um convite aí pro pessoal, é verdade? Hein? Sim, vamos lá usar aquele textinho, tá, pessoal? Que a gente... Agora essa parte foi combinada, tá? Todo não foi, não. Precisa alguém. Certo. Pois é, pessoal, enquanto isso, enquanto a nossa estrutura fica pronta aqui para o convite, eu queria dizer da imensa satisfação que foi participar desse momento com vocês hoje. Isso esse pequeno momento que tivemos aqui é um grande ato de inclusão, é um grande ato de fortalecimento das lutas anticapacitistas. A gente não vai mudar o mundo, mas se, através dessa troca de conversa que a gente teve aqui hoje, a gente conseguir mudar uma forma de enxergar a pessoa com deficiência, mudando a forma de pensar, a gente muda também a atitude, a forma de agir. A gente não precisa transformar o mundo, mas se tiver uma pequena transformação na nossa mesa, já está valendo. Então, as nossas universidades, as nossas escolas, as nossas famílias, os nossos espaços religiosos, de cultura, de lazer, eles carecem muito de discussões como essa. E você que veio aqui hoje, ou você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, não pode ficar fora dessa, não. Você podia estar fazendo tantas outras coisas hoje de noite. Você poderia estar assistindo outras coisas. Aí você quis dar uma moralzinha para uma conversa sobre capacitismo. Agora você também é parte nessa luta. Você também está vestindo essa camisa e integrando as lutas anticapacitistas, contribuindo para combater e diminuir o preconceito nas escolas, na sociedade, na família,
no mundo em geral. Beleza. Denise, eu vou abrir agora para perguntas também. Sabe, Denise, posso pedir por perguntar a você? Está preparada? Não Posso? sei, mas vamos De lá. frente com a Denise agora, que beleza. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para a nossa entrevistada? O texto está aí já? Tá combinado aí? Que beleza. Alguém quer fazer uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3,5. Ali! Muito bem! Maui, vem para cá. Passa o microfone para lá, Francês. Boa noite, meu nome é Andréia, eu tenho cabelos longos, cor escura, meio castanho escuro, sou branca, estou vestindo uma blusa branca e rosa. E eu gostaria de saber da professora o que ela acha em relação às cotas para deficientes, né? O que você acha sobre isso? Você acha uma questão preconceituosa ou você acha normal? Né? Eu, particularmente, eu acho preconceituoso, porque à medida que quando você distribui cotas, por que uma pessoa com deficiência ela não pode competir de igual para igual com quem não tem? Eu acho que ela tem toda a capacidade de ser todo mundo igual. Para mim, todo mundo é igual, independente de cor, de religião, de raça. Então, eu queria saber a opinião dela como professora, como é que ela vê essa questão das cotas, cota para deficiente, cota para pessoas de pele escura, cota, essas inúmeras cotas que tem, principalmente em relação a cotas para deficiente. Eu queria saber a opinião de um professor e, na condição dela, o que ela acha. Andréia, mulher, a conversa estava tão boa e tão tranquila. Você traz uma questão tão polêmica. Será que alguém vai brigar comigo depois da minha resposta? Simbora, Denise. Então, André, você disse assim, todas as pessoas elas têm condições, elas devem competir de igual para igual, da mesma maneira, na mesma proporção. Mas aí a gente precisa pensar, para que todas as pessoas possam competir de igual para igual, num concurso público, numa seleção, e será que as pessoas com deficiência tiveram um processo de escolarização, elas tiveram condições de aprender do mesmo jeito que as outras crianças tiveram? Eu sonho, André, assim como você, por uma sociedade em que a gente realmente não precise mais de cotas. Mas para a gente não precisar de cotas, pessoas com deficiência têm que ter um espaço escolar que lhe dê condições de, por exemplo, aprender a escrever como todos os outros alunos da sua turma. Para a gente não precisar de cotas, as pessoas pretas, elas precisam não ser, elas são capazes, né? Elas não são incapazes porque são pretas, mas o preconceito é tão grande que muitas vezes elas desistem de estudar, porque a discriminação é muito grande. Então, eu diria assim para você que eu entendo as cotas hoje como um mal, concordo com você, mas diria como um mal necessário. E sonho também, não precise mais de cota. Mas isso só vai ser possível quando todo mundo tiver condições justas de chegar na escola, poder estudar. Não é capacidade. Todo mundo tem capacidade. Muitos não têm condições, oportunidades. Por isso que as cotas ainda são entendidas como um mal necessário. Muito a bom, minha opinião. Denise. Obrigado, mas é polêmico isso, viu? Porque realmente, como a Denise falou, né, nem todas as escolas, para vocês terem uma ideia, o Instituto Federal tem a CLAI, né, que é esse centro onde você tem acessibilidade e inclusão, que era antigamente chamado de NAPRE. Nem todas as escolas têm isso, né? Pra você ter ideia, escolas particulares em João Pessoa não têm esse apoio. O aluno vai ter que ir para a escola pública, municipal, que tem as salas especializadas, né? Uma escola particular que você paga valores exorbitantes, não tem cuidador, não tem ledor, não tem intérprete de Libras, não tem o apoio para a criança com o transtorno do espectro autista, né? Então, assim, essa igualdade não vai ter, como disse a Denise, a igualdade de oportunidades, né? Capacidade, sim, mas oportunidade nem todo mundo tem. Por isso que é uma reparação histórica
ainda a política de cotas, né? Outra pergunta para a Denise, estamos chegando ao final, gente. Olha ali passa o microfone lá, Franci. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Wilson, sou estudante do período de gestão comercial. E gosto de fazer a pergunta, eu gostaria de enfatizar a palavra equidade. Já passando para a pergunta, é o seguinte. Professora, como é que a senhora vê a questão da Libras? Por exemplo, aqui temos um intérprete que está transmitindo uma mensagem. E a pergunta fica, para quem é esta mensagem? Assim, só mais ampliando, pensando na Libras como, vamos dizer assim, um elemento de inclusão. Aí eu pergunto, se todos aqui estiverem compreendendo, na minha visão, esta Libras está nesta perspectiva. Se ainda, se tem pessoas que não estão compreendendo, aí na minha visão, ainda não temos ainda uma inclusão, vamos dizer assim, que se espera. Aí fica a pergunta, o que é que você vê em relação a esta questão? Considerando que acho que aqui nesta reunião não tem ninguém presencialmente pessoa surda, né? Temos pessoas surdas. Temos 2 pessoas surdas. Então, nós, através dos intérpretes, já estamos dando a esse coletivo de pessoas surdas a oportunidade de compreender a língua, né? Se não tivesse aqui os intérpretes, os surdos ficariam, de fato, totalmente desassistidos no tocante à comunicação. Seria uma barreira extrema. E aí, alguns iriam dizer assim, olha, eles não compreenderam tudo que rolou na reunião porque eles são surdos. Não é porque eles são surdos que eles não haveriam compreendido. É porque não teve um intérprete aqui, né? Para as pessoas surdas, para a comunidade surda, a grande barreira, o grande desafio está exatamente na comunicação. Talvez muitos de nós, eu não me incluo nisso, mas talvez alguns de vocês aqui saibam falar melhor inglês do que Libras. Eu não sei nem uma coisa nem outra, nem inglês nem Libras. Aí, a história da Libras, ela virou tão moda que, às vezes, a gente, para ser gentil, a gente resolve gastar um tempinho, fazer o favor de aprender um sinalzinho, para dizer um legal para o surdo, para dizer, oi, bom dia. Mas, no fundo, quem de nós consegue estabelecer uma comunicação plena com a comunidade surda? Né? Eu fiquei espantada. Um dia eu acordei lá em Campina Grande e eu ouvi a notícia assim no jornal. Escolas de Campina Grande agora passam a ser escolas bilíngues. Que legal, vão ensinar Libras nas escolas da rede municipal de Campina Grande. Que nada, o bilíngue era de língua inglesa, em algumas escolas que começou essa experiência lá. Então, tem muito mais gente precisando, querendo, obviamente, aprender inglês, aprender espanhol, porque o mercado é exigente, a gente precisa aprender, sobretudo se a gente quiser galgar degraus mais altos, mas a gente não para oferecer essa equidade que o nosso amigo fala, de aprender Libras para estabelecer não só um legalzinho, não um negócio mais ou menos, mas oferecer estabelecer uma comunicação direta com a comunidade surda. Obrigado. Pergunta aí no chat. Tem pergunta no chat? Não. Tem pergunta no Veja aí, Alex, tem pergunta no chat? Não tem? Muito bem. Então, a Denise, estamos chegando ao final. Poxa. Cadê o A? Vai. Muito bem. Me parece que você tem um bônus aí, né? Tem um brinde aí, pessoal, é? Nem convidava-os para tomar uma cerveja, tá? O convite é outro. Vamos saborear um café? Quem não gosta daquele cafezinho, não é mesmo? Quase todos nós paramos para tomar um café e dar aquela relaxada.
Portanto, eu convido você a viajar nessa leitura e experimentar um café diferente. Um café bebido diariamente por muitas pessoas, enquanto outras fingem que ele não existe. E há ainda uma parcela da sociedade que realmente desconhece sua existência. Não sou eu, tá? É o autor do texto, que depois eu vou relatar quem é. Lá estou eu, pensando nas diversas barreiras de acessibilidade e inclusão presentes em todas as esferas da sociedade. Reflexões bombardeiam minha cabeça e me fazem tentar criar estratégias para resolver conflitos que venho vivenciando. Leio artigos, livros, faço pesquisas, encontro muito conteúdo que fala sobre acessibilidade e sobre nossos direitos como pessoas com deficiência. Por alguns instantes, chego a me emocionar ao estar de frente para o arcabouço jurídico, vendo tantos artigos, incisos e belas redações que garantem direitos às pessoas com deficiência no Brasil. Ao mesmo tempo, desespero-me ao ver que quase nada do que está no papel conseguimos, de fato, colocar em prática. Mas, em busca de resiliência, tento desopilar. Visto meus calçados, pego o meu equipamento de trabalho da minha cão-guia e decido caminhar pela cidade. Chego à calçada e dou um comando para minha cão-guia. Una, em frente. E lá vamos nós, caminhando rumo ao centro da cidade, com o objetivo de esquecer os conflitos que martelavam meus pensamentos durante todo o dia. Porém, logo ao percorrer algumas quadras, chegamos a um cruzamento extremamente perigoso. Tateio, encontro o poste, encontro a botoeira do semáforo sonoro e pressiono o botão. Mas o sinal sonoro está desativado. Preciso esperar que alguém me ajude a atravessar a avenida ou confiar na minha audição e arriscar a travessia. Com minha habilidade auditiva, atravesso a avenida e sigo em frente. Agora, tentando esquecer não apenas os pensamentos anteriores, mas também o maldito sinal sonoro desligado. Após percorrer um longo caminho,
Já voltando para casa, resolvo entrar em uma cafeteria e tomar aquele cafezinho para relaxar. Entro na cafeteria e vou até o balcão. Boa tarde. Um senhor com a voz desconfiada responde: boa tarde. O senhor poderia me conduzir até uma mesa? Ouço a resposta: cachorro não pode entrar aqui. Senhor, não se trata de um simples cachorro. Ele é um cão-guia. Eu sou cego e este cão é treinado. Existe uma legislação que garante meu acesso. O homem responde: mas não posso aceitar. Ele vai sujar o restaurante. Vou colocar uma mesinha para você lá fora, na rua. Novamente argumento, agora um pouco mais impaciente. Não, senhor, não sentarei na rua. Vou sentar aqui dentro. Já lhe expliquei que é lei e o senhor tem que respeitá-la. Dou o comando para meu cão-guia encontrar um assento. Encontro a mesa. Sento-me e fico com o braço erguido, sinalizando que preciso de atendimento. Ouço o homem conversar com uma mulher, que ele explica que sim, eu poderia ficar ali. Ela diz ao homem: ele pode ficar. Este é um cachorro especial que carrega os ceguinhos de um lado para o outro. Apesar de ser reduzido a um ceguinho e do conceito um pouco deturpado sobre o cão-guia, ao menos aquela mulher sabia da existência de um cão-guia. Ela chega até a minha mesa. Meu querido, perdoe o mal-entendido. O que deseja? Um café preto e um pão de queijo. Por favor. Depois de algum tempo, ouço o traque-traque da colher mexendo algo que se parece aproximar de mim. Eu imaginei que poderia ser o café, mas não quis aceitar, não quis acreditar, já que eu não bebo café doce. Ela me traz o pão de queijo e o café, avisando que o cafezinho e o pãozinho estavam muito quentes, falando comigo como se fala com uma criancinha. Quando provo, percebo que o café está extremamente doce. Novamente levanto a mão e explico à senhora que meu café é sem açúcar. Ela insiste que eu beba, dizendo que adoçou com muito carinho e que não poderia trocar o café, pois ela está acostumada
a fazer assim para outro cego que frequenta o estabelecimento. Nesse momento, meu desejo já não era mais esquecer nada, nem mesmo tomar o café, mas sim ser abduzido por uma nave espacial que me levasse para uma dimensão de seres mais esclarecidos, onde o capacitismo fosse menos presente. Esse café doce, repugnantemente doce, representa muito mais do que um simples café adoçado. Esse café fala sobre o despreparo da sociedade diante das adversidades da vida. É a prova de que a nós, pessoas com deficiência, ainda não somos, de pessoas com deficiência, ainda somos muito desrespeitados, inclusive em nosso direito de escolha. Muitas vezes, nem sequer somos vistos como consumidores. Talvez aquela xícara de café tenha representado, naquele momento, a gota d'água que faltava para transbordar meu mar de indignação. O café doce, somado à solicitação da senhora para que eu o tomasse, mesmo estando doce, é a sociedade nos dizendo: aceita o sinal sonoro desligado? Aceita o descumprimento da lei brasileira de inclusão? Rasgue a lei que dispõe sobre o cão-guia? Aquele café representa a resistência das pessoas em implementar a acessibilidade em seus produtos, sejam eles físicos ou digitais. Porque de um café doce não temos como tirar o açúcar, diferentemente do café amargo, que está em nossas mãos adoçar ou não. Quando ouvi daquela senhora: beba, adocei com muito carinho, como faço para outro cego que vem aqui, foi um claro eco de uma grande parcela da sociedade que diz: cegos, vocês são todos iguais. E, sim, a sociedade insiste em dizer isso. Desde que me mudei para Criciúma, em Santa Catarina, já perdi a conta de quantas vezes fui chamado de Valentim, que é outra pessoa cega que caminha pela cidade. Um homem totalmente diferente de mim. Mas que, para muitos, somos a mesma pessoa, porque não nos enxergam. Enxergam apenas a nossa deficiência. Esse café também representa a lei de cotas, que existe, mas ainda inclui pouca gente.
E os poucos que são incluídos acabam por engolir o café doce em situações muitas vezes adversas a tudo aquilo que está na lei. Muitos de nós nos tornamos meros preenchedores de cotas. Na cafeteria da vida, o justo seria que todos nós pudéssemos escolher como beberíamos o nosso café. Mas a vida não é justa. E as leis não são cumpridas. Serve o café, fosse uma construtora civil, seria daquelas que deixa a calçada e a faz. Gente, meu dispositivo descarregou. Alguém pode ler o texto? Conclui o texto, que acabou de que meu equipamento Estava pitando. Vai, Marcinho, na voz de Márcio. Se essa senhora que serve o café fosse uma construtora civil, seria daquelas que deixa a calçada e a faixa onde passam os carros na mesma altura, impossibilitando que as pessoas cegas se localizassem. Se ela fosse uma desenvolvedora de software, seu código seria sem semântica, sem descrição de imagem, totalmente desordenado, com fundo e letras claras, tornando péssima a experiência de uso para pessoas cegas e com baixa visão. Se essa senhora entrasse para a vida pública, seria daquelas que diz que pessoas com deficiência atrapalham, que pessoas com deficiência não têm vez. Depois de eu dizer que não tomaria o café, que se ela não trocasse, eu não pagaria por ele, e que falasse comigo como se fala com um adulto, não como se fosse uma criancinha. Eu disse: chega de cafezinho, xicrinha e pãozinho, eu quero beber um café amargo. E eu não sou igual a ninguém. Meu nome é Francis Guimarães, e meu café é amargo e muito quente. Ela trocou o café, extremamente contrariada, e eu tomei aquele café muito desconfiado, pensando que ela poderia ter cuspido ou colocado alguns pentelhos na minha xícara. Fui até o caixa. Fui até o caixa para pagar a conta. Mas chegando lá, a máquina era de touchscreen. Era a maior prova de que o universo estava tentando constantemente testar minha paciência. Cada vez que me deparo com uma máquina de cartão touchscreen, é como se eu ouvisse: por ser uma pessoa cega, você não tem direito ao sigilo das suas senhas. Você, por ser uma pessoa cega, não é consumidor. Você, por ser uma pessoa cega, não tem direito à autonomia e liberdade. É essa mensagem que essas máquinas nos apresentam, se pensarmos no que representa ter que falar nossa senha para outra pessoa. Felizmente, eu tinha um cartão de crédito com pagamento por aproximação. Paguei a conta e voltei quase correndo para casa, mas com os pensamentos martelando ainda mais forte. O que é preciso fazer para virar este jogo? Reconheço, eu sou grato pela luta de muitas pessoas em prol da acessibilidade, inclusão e no combate ao capacitismo. Mas até quando beberemos doses desse repugnante café doce? Existe uma pergunta que constantemente faço a mim mesmo.
O que eu estou fazendo para mudar o mundo? Para mudar essa realidade tão cruel? Às vezes, não encontro de forma clara a resposta. E você? Já se perguntou qual café está bebendo? E, principalmente, qual café tem servido? Francis Guimarães, pedagogo, pós-graduado em Educação Especial, analista de qualidade digital. Salva de palmas! Que belo texto! Obrigado, viu, Denise, por belo texto, essa bela história, que a gente comece a aprender a tomar mais cafés amargos e que ninguém coloque o doce no nosso café. E é uma história real, né? Ou, pelo menos, professor, que a gente tem o direito de escolher se a gente quer o café doce ou amargo. As pessoas com deficiência muitas vezes não têm voz, não têm direito de escolha, de tomar decisões. Que onde a gente tiver, seja na sala de aula, no ambiente de trabalho, na comunicação mais simples, que a gente aprenda a dar direito e voz às pessoas com deficiência. Obrigado, Denise! E no momento, encerra da inclusão do IFPB Guarabira. Obrigado, Denise Queiroz. Obrigado a todos que nos assistiram aí, que estão aqui ao vivo. A gente volta com muito mais. Amanhã tem mais programação para você. Tchau, pessoal!